Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Como lidar com amizades tóxicas? As amizades são um dos pilares mais importantes da vida humana. Elas oferecem apoio emocional, parceria, diversão e crescimento pessoal. Porém, nem todas as amizades são positivas ou saudáveis, menos algumas podem se tornar desgastantes, manipuladoras e emocionalmente prejudiciais. Essas são as chamadas amizades tóxicas. Reconhecer e lidar com esse tipo de relação é essencial para preservar o bem-estar, a autoestima e a saúde emocional. Neste texto, vamos explorar como identificar uma amizade tóxica, por que ela surge, como enfrentá-la e quais caminhos seguir para recuperar a harmonia interna depois de romper ou reorganizar esse tipo de vínculo. O que é uma amizade tóxica? Uma amizade tóxica é uma relação em que você se sente mais desgastado do que acolhido. Ao invés de apoio, existe cobrança excessiva. Ao invés de reciprocidade, há desequilíbrio. Ao invés de liberdade, há controle ou manipulação. Essas amizades podem gerar insegurança, ansiedade, culpa e até desgaste físico. Nem sempre a toxicidade é óbvia. Menos muitas vezes ela se apresenta através de comportamentos sutis que vão se acumulando até que a relação se torna emocionalmente exaustiva. É importante ressaltar que uma pessoa tóxica não necessariamente é má. Em muitos casos, ela está reproduzindo padrões que aprendeu, age a partir de suas próprias feridas ou não percebe o impacto negativo de suas atitudes. Isso, porém, não significa que você deve permanecer em um vínculo que te adoece. Sinais de que uma amizade pode ser tóxica. Reconhecer os sinais é o primeiro passo para lidar com o problema. Alguns comportamentos são bastante característicos em amizades tóxicas. Falta de reciprocidade. Você sempre se doa mais, sempre ouve, apoia, está disponível, mas quando precisa da pessoa, ela desaparece. Relações saudáveis envolvem troca. Competição constante em vez de comemorar suas conquistas, o amigo tenta superá-las, minimizar seus feitos ou virar o centro das atenções. Manipulação emocional, gatilhos de culpa, chantagens emocionais ou comportamentos que fazem você se responsabilizar pelos sentimentos da outra pessoa. São sinais preocupantes, fofocas e deslealdade. Se a pessoa conta seus segredos, fala mal de você ou traz energia negativa às suas relações, há um problema sério. Críticas destrutivas. A diferença entre críticas construtivas e comentários destinados a diminuir sua autoestima. Controle e invasão de limites. Um amigo saudável respeita sua individualidade, escolhas e privacidade. Um tóxico pode querer controlar opiniões, relacionamentos ou tempo. Sensação constante de cansaço emocional. Você se sente drenado após interagir com essa pessoa. Esse é um dos sinais mais fortes. Por que amizades tóxicas acontecem? É comum se perguntar por que relações que deveriam ser acolhedoras se tornam prejudiciais. Existem várias razões possíveis, padrões familiares. Pessoas que cresceram em ambientes conflituosos podem reproduzir comportamentos tóxicos. Inseguranças pessoais, medo de abandono, baixa autoestima ou necessidade de controle podem se refletir em atitudes prejudiciais. Falta de autoconhecimento. Algumas pessoas simplesmente não percebem seus comportamentos. Crescimento em direções diferentes. Às vezes a amizade era boa, mas com o tempo os valores e prioridades mudam. Dependência emocional. Quando uma pessoa deposita expectativas irreais no amigo, a relação pode se tornar sufocante. Como lidar com uma amizade tóxica? Depois de identificar que uma amizade é tóxica, existem estratégias para lidar com a situação. Nem sempre o rompimento imediato é a melhor solução. Em alguns casos, a relação pode ser ajustada. O caminho ideal depende da gravidade do comportamento e de como você se sente em relação à pessoa. Reflita sobre a relação antes de agir, reflita: o comportamento tóxico é frequente ou episódios isolados? A pessoa demonstra vontade de mudar? A amizade ainda acrescenta algo positivo? Como você se sente após cada interação? Essa reflexão servirá como base para a sua decisão. Estabeleça limites. Limites são essenciais para qualquer relação saudável. Eles protegem sua saúde emocional e ajudam o outro a entender até onde pode ir. Isso pode incluir não aceitar comentários desrespeitosos, dizer não
sem se justificar. Limitar encontros ou conversas quando necessário. Não assumir responsabilidades que não são suas. Se a pessoa reage mal aos seus limites, isso é um indicativo de que a relação é ainda mais prejudicial do que parecia. Converse de forma clara e assertiva em muitas situações. O diálogo aberto pode transformar a relação. Ao conversar, escolha um momento tranquilo. Fale sobre como você se sente, sem acusações. Mencione exemplos específicos. Explique quais comportamentos precisam mudar. Pergunte se a pessoa está disposta a trabalhar na relação. Se houver abertura, a amizade pode ser ressignificada. Busque apoio emocional, falar com outras pessoas de confiança menos como familiares, outros amigos ou um terapeuta menos. Pode ajudar você a enxergar a situação com mais clareza. Às vezes estamos tão envolvidos emocionalmente que deixamos de perceber a gravidade do problema. Reduza o contato. Se a conversa não funcionar ou se você não se sentir seguro para fazê-la, uma alternativa é diminuir gradativamente o contato. Isso protege sua saúde mental, enquanto permite uma transição mais suave. Considere o encerramento da amizade. Infelizmente, algumas amizades não podem ser salvas. Se a relação causa sofrimento constante, se não há respeito, ou se a pessoa não demonstra interesse em mudar, a decisão mais saudável pode ser seguir caminhos diferentes. Encerrar uma amizade é doloroso, mas, em muitos casos, libertador. Priorizar a própria saúde emocional não é egoísmo, é autocuidado. A culpa após o afastamento, mesmo quando sabemos que o afastamento era necessário, sentimento de culpa podem surgir. Isso acontece porque amizades, mesmo tóxicas, fazem parte da nossa história emocional. Para lidar com essa culpa, lembre-se dos motivos pelos quais tomou a decisão. Reconheça que você fez o que estava ao seu alcance. Aceite que crescer implica fazer escolhas difíceis. Entenda que a responsabilidade pela relação não é apenas sua. Com o tempo, a culpa diminui e dá lugar a uma sensação de alívio. Reconstruindo a autoestima após uma amizade tóxica, relações tóxicas podem abalar profundamente a autoestima. Depois de encerrar ou ajustar a amizade, é importante reconstruir sua confiança emocional. Alguns caminhos incluem praticar o autocuidado, fortalecer outras relações saudáveis, investir em hobbies e interesses pessoais, estabelecer metas pessoais, trabalhar crenças internas em terapia, se possível. Lembre-se, a maneira como você se trata define o tom de como os outros o tratarão. Prevenção. Como evitar entrar novamente em amizades tóxicas. Depois de passar por uma experiência desgastante, é natural querer evitar que ela se repita. Para isso, observe os primeiros sinais de desrespeito ou manipulação. Valorize amigos que demonstram equilíbrio, empatia e reciprocidade. Confie em sua intuição se algo parecer errado. Preste atenção. Mantenha limites claros em todas as relações. Cuide do próprio emocional, evitando buscar em outras pessoas a solução para questões internas. Conclusão: lidar com amizades tóxicas é um processo emocionalmente complexo e muitas vezes doloroso. Identificar comportamentos prejudiciais, estabelecer limites e, quando necessário, encerrar uma relação. São atitudes de coragem e amor próprio. Ao se afastar daquilo que te faz mal, você abre espaço para relações mais saudáveis, harmoniosas e equilibradas. É importante lembrar que todos estamos em constante evolução. Assim como outras pessoas podem agir de forma tóxica, nós também podemos, em determinados momentos, reproduzir comportamentos que não são saudáveis. Por isso, cultivar o autoconhecimento é fundamental tanto para manter amizades positivas, quanto para sermos amigos melhores. Amizades verdadeiras são construídas com respeito, empatia, leveza e reciprocidade. E você merece exatamente isso. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir com a gente.